Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico, esse canal de crentes que não surpreendem ninguém com a sua teologia, mas nós mudamos o cenário de vez em quando. E hoje estamos aqui na Casa do Mato, na casa do meu pai e da minha mãe, no interior, e o fogãozinho a lenha aqui tem nos socorrido porque tem feito muito frio aqui no Rio Grande do Sul. Mas o que eu queria mesmo conversar com você hoje é a respeito de um texto que se encontra no capítulo 3 do livro de Atos. Então vem comigo e roda a vinheta. Yeah. Yeah. Antes disso, eu quero te convidar também a ir em igreja.life, link que está aqui embaixo, e acessar os nossos blogs. Também lá você consegue comprar uma camiseta da loja Igreja, que está com uma coleção nova para vir agora no próximo mês. E também você tem acesso à editora Vareta Books, onde você pode publicar seu material ou até mesmo ajudar algum conhecido seu que você sabe que é escritor a publicar seu livro, tá? Então, vamos direto ao vídeo. Então, no Atos capítulo 1, nós temos Jesus subindo aos céus, deixando seus discípulos na terra com a promessa de que viria. Em Atos 2, nós vemos os discípulos reunidos em oração e, de repente, o Espírito Santo desce sobre eles. E eles falam em novas línguas, e eles profetizam, e eles falam das maravilhas de Deus para mais de 3.000 pessoas. Pessoas essas que se converteram ao Evangelho ao ouvir essa pregação, principalmente a de Pedro. E então nós temos Atos 3, começando com a descrição de uma cena muito interessante, tá? Por quê? Porque Pedro e João estavam caminhando em direção ao templo e algo muito fora do comum acontece. Olha só, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado à porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se de pé, começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amados, essa pregação, essa mensagem Deus me deu no último domingo, onde nós fizemos um culto maravilhoso em Cachoeirinha, bem na avenida ali, na Flores da Cunha, em Cachoeirinha, com alguns rapazes que estão em situação de rua, tá? E Deus colocou esse texto no meu coração, pois ele revela muito mais do que parece. Não é simplesmente a descrição de um homem sendo curado, mas nós também podemos absorver uma lição muito valiosa daqui. E a lição que nós podemos tirar desse texto é que todos nós já fomos um mendigo na porta do templo. Todos nós, assim como aquele homem aleijado de nascença, já fomos totalmente dependentes de esmolas. Aquele homem naquele momento, ele estava faminto. Aquele homem naquele momento, ele estava necessitado. Mas a verdade é que todos nós conseguimos reconhecer é que todo ser humano tem uma fome dentro de si. Todo ser humano, assim como aquele senhor, assim como aquele homem na porta do templo, todo ser humano tem uma necessidade em seu coração, tem uma fome insaciável, e todos nós de alguma forma buscamos saciar esta fome. Aquele homem, ele pediu esmola, ele pediu ouro, prata, bronze, cobre, pedras preciosas, qualquer coisa que o pudesse suprir a fome e a sede. Aquele homem queria alguma coisa que o pudesse sustentar. E o ser humano é assim, todos nós buscamos algo para saciar a nossa fome. Alguns tentam saciar este vazio com sexo, alguns tentam saciar este vazio com substâncias químicas, alguns tentam saciar este vazio com festas, com companhias, com relacionamentos que quase sempre são fracassados, tentam saciar essa necessidade de satisfação com cogumelos, com chás, com ervas, pulando de grandes alturas, amarrados em elásticos, simplesmente para poder ter essa satisfação, para poder ter um pouquinho da experiência de estar satisfeito e estar preenchido. E aquele homem, ele estendeu a mão para Pedro e João, esperando receber algo que pudesse saciar a necessidade do seu corpo. Só que nós todos que já fomos alcançados por Cristo, todos nós
já fomos alguém que estendeu a mão, esperando receber algo para saciar aquela fome, esperando receber contentamento, esperando receber regeneração, esperando receber qualquer coisa que parecia ser a solução para o nosso problema. E todos nós, na verdade, em algum momento nos encontramos com alguém que estendeu a mão e disse: eu não tenho ouro nem prata, eu não tenho o que você pensa que precisa, eu não tenho para te dar isso que você pensa que é a solução para o seu vazio, mas o que eu tenho eu te dou. E essa pessoa nos entregou Jesus. Todos nós em algum momento recebemos Jesus quando não estávamos procurando Jesus. Nós não esperávamos receber Jesus e nós recebemos. Alguém nos entregou Jesus ou Cristo se mostrou para nós. Nós todos já recebemos a melhor das esmolas, que é Jesus Cristo sendo apresentado ao nosso coração. E é interessante porque aquele homem, após receber a ordenança, levanta-te e anda, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ele é tomado pelas mãos e ele é posto em pé. E olha o que diz lá em Oséias, no capítulo 11, verso 3. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o pelos braços, mas eles não perceberam que eu os curava. Então é Deus quem nos mantém em pé, Ele nos ensina a andar. Aquele homem, após ser tomado pela mão e erguido pela autoridade de Jesus Cristo, ele tem seus pés e seus tornozelos firmados, seus joelhos são solidificados e ele consegue se manter em pé. E por que isso acontece? Simplesmente por misericórdia? Simplesmente por dó? Não, não é. Por quê? Porque o texto continua e nós vemos que ele entrou no templo saltando e glorificando a Deus. E o que isso significa? Por que isso é importante? Porque quando nós lemos o texto de Efésios capítulo 1, a partir do verso 11, ele traz uma resposta para tudo que vem antes, porque nesse capítulo diz que nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação dos tempos para sermos salvos em Cristo por meio da ação do Espírito Santo, e o verso 11 vem dizer o motivo disso. E ele diz o seguinte: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, Deus nos escolheu antes da fundação dos tempos, nos predestinou segundo o propósito da sua vontade, para sermos salvos por meio de Cristo, sob a ação do Espírito Santo. Para quê? Para louvor da sua glória. Então, não é uma história sobre o homem, não é uma história sobre a nossa cura, ou sobre o quanto nós éramos aleijados e não conseguíamos nos manter em pé, simplesmente agora nós estamos de pé com o suporte de Cristo, mas é sim algo para glorificar o próprio nome de Deus. Então nós hoje precisamos entender, você que já é cristão, você que já é convertido, você precisa lembrar-se todo dia de que você e eu somos completamente miseráveis e dependentes de Cristo. Todos nós já fomos um aleijado na porta do templo, esperando receber algo para saciar aquilo que nós pensávamos que era o nosso problema, esperando receber uma esmola que parecia ser aos nossos olhos o que nós precisávamos, mas recebemos algo que nós não queríamos, algo que nós não desejamos, algo que nós não procuramos, algo que nós não sabíamos que precisávamos, que é o precioso nome de Jesus. E por meio disso ele nos coloca de pé, fortalece os nossos joelhos, fortalece os nossos tornozelos e nos faz ficar de pé. E se ele não estiver nos tomando pelos braços e nos segurando assim como um bebê de colo que está aprendendo a andar, se ele não nos segurar, nós caímos. Então, ore a Deus: Pai, não me deixe cair, não me solte. Por quê? Porque nós precisamos nos manter em pé. Nós não sabemos estar em pé sozinhos, nós não sabemos caminhar sozinhos. E nós que caminhamos em Cristo, nós que já estamos de pé, solidificados como coluna no templo de Deus, nós que fomos colocados de pé pelo poder da glória de Deus, nós estamos hoje andando, cantando, saltando e glorificando o nome do Senhor. Este é o nosso papel como pessoas que já receberam a mais preciosa das esmolas, a mais desprezada das esmolas, porque nós oferecemos Cristo diariamente para as pessoas e elas recusam, porque elas não sabem que é tudo do que elas precisam, tá? Então guarde essa mensagem no teu coração, ama a tua vida, compartilhe com quem você puder. Se você quiser fazer alguma doação para esse canal, se você quiser ofertar na nossa vida, tem um QR Code em algum lugar na tela, tá? Abençoa a nossa vida, não deixe também de curtir, comentar esse vídeo e se inscrever no canal. Amo tua vida, tchau. Leia a sua Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Tchau. Yeah. Yeah.